Olá, irmãos, tudo bem? Vamos então dar continuidade nessa série de vídeos. Somos mais judeus ou mais cristãos? Essas são as duas representatividades de Deus na Terra. Deus se representa, Deus se apresenta à Terra, primeiramente através dos judeus, os quais falharam em apresentar Deus corretamente. Quando Filipe pede para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. O Senhor Jesus responde: vocês têm visto a mim, então vocês têm visto ao Pai, porque eu sou a representação do Pai. Eu fui o único que apresentei perfeitamente o Pai ao mundo. Quem me vê, logo vê o Pai. Então o unigênito do Pai, o único Filho, veio ao mundo mostrar a presença de Deus para nós, fazer com que nós compreendêssemos, víssemos, tocássemos, provássemos de Deus. Mas o Senhor Jesus tem um corpo, que é a sua igreja, que é os cristãos, a cristandade. A cristandade é a segunda casa de Deus. A primeira foi os judeus, que falharam. E nós vimos então que Deus chamou o povo para sair fora do arraial, em Hebreus capítulo 13, verso 13. Saímos ele fora da religião judaica. Nós vimos lá em Lucas ou João também, capítulo de número 5, né? O cego que o Senhor Jesus cura, e os fariseus perguntaram para os pais quem havia curado o cego, e eles ficaram com medo de confessar para a religião que foi o Senhor Jesus, porque os fariseus disseram que ia expulsar da religião. Então, os fariseus falharam, foram convidados individualmente, cada judeu foi convidado individualmente a adorar a Deus, a obedecer a Deus fora da religião. Hoje, a religião cristã falha em apresentar o Senhor Jesus. Então, nós também vimos que nós também fomos chamados para apresentar as nossas orações, adorar a Deus fora da religião cristã, como ela é hoje, né? Eis que estou à porta e bato, ou seja, do lado de fora. Então, nós vimos ontem isso também. Hoje nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, onde Deus não falou. E vamos entender mais sobre a nossa obediência a Deus de forma individual. Lembra que ontem nós meditávamos sobre Gideão, sobre Sansão, que desagradou a Deus na sua individualidade, né? Ele tinha uma comunhão com Deus e gradativamente foi botando essa comunhão fora. Então Deus ele é representado aqui na Terra pela cristandade hoje, que não representa Deus corretamente, e individualmente pelos membros dessa cristandade, que somos eu e você. Nós estamos representando a Deus corretamente? O que você assiste na TV representa Deus? No teu celular? O que você fala, faz, o que nós fizemos, falamos, representa o Senhor Deus? O Senhor Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Em João capítulo 17, ele vai orar: Pai, João capítulo 17, a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus por nós, né? Oro por estes, aqueles daquele tempo, e oro por aqueles, os que viriam depois até a volta dele, inclui nós, que sejam um contigo, como eu, que te represento, quem me vê, vê o Pai, sou um contigo. Individualmente nós representamos a Deus. Quem nos vê, vê o Pai. Quem nos vê, vê o Pai. É uma boa reflexão, meus irmãos. Então vamos dar uma continuidade nessa série de vídeos para ver se somos mais judeus ou mais cristãos, né? E se estamos representando ao nosso Deus de acordo com a sua vontade. Hebreus capítulo número 3, verso número 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Então Moisés, na casa de Deus, ele foi fiel em toda a casa do Pai. Individualmente ele foi fiel, mas a casa se corrompeu. Quando ele está lá em cima,
recebendo os 10 mandamentos, para que o povo, obedecendo os 10 mandamentos, os pagãos que adoram outros deuses conheçam o único Deus através do testemunho da sua representação na terra, que eram os judeus. Moisés está lá recebendo o modelo de vida que os judeus devem seguir. O que os judeus estão fazendo? Construindo deuses. Então Moisés chega na casa de Deus, que é os judeus. Ainda não havia a religião judaica estabelecida. Deus estava começando a estabelecer uma ordenança de vida para eles, através de Moisés, que representa a lei. Então Moisés ficou irado e quebrou as tábuas dos mandamentos de Deus. Mas individualmente ele foi fiel. Então, antes de nos preocuparmos tanto, tal igreja não obedece a Deus, tal igreja rodopia, tal igreja o pastor é gay, é a igreja dos homossexuais, da homoafetividade, tal igreja é da teoria da prosperidade, tal igreja as mulheres se vestem indecente, tem pastora, etc. Ao invés de estarmos tão preocupados, e devemos nos preocupar com a casa de Deus, mas devemos começar com a nossa individualidade. Então Moisés, ele era fiel, que diz o texto 3:5 ali, né? E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então Moisés era fiel. Nós estamos sendo fiel. As pessoas que olham para nós, vê o Senhor Jesus em nós, vê o Pai ou o Filho, que tanto faz, vendo um vê o outro. Lembramos-nos da oração sacerdotal então do Senhor Jesus, Pai, que aqueles que eu oro por aqueles, que inclui nós, todos aqueles que vão crer nele, que vão crer em mim, sejam um contigo, assim como eu sou um contigo. E ele diz para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, se nós formos um, o mundo verá o Pai através de nós. Agora voltamos para a casa, então, do Pai. Porque nós devemos cuidar com quem nós nos reunimos, irmãos. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós andarmos na cristandade com irmãos da denominação tal, da religião cristã tal, do cristianismo tal, logo nós vamos estar nos corrompendo. Então Moisés, quando o povo fez aquilo, ele quebrou as tábuas e ele saiu, foi se afastar, foi orar a Deus. Não cedeu aquele movimento ali, né? Então Moisés foi fiel em toda a sua casa. Vamos ver aqui. Porque, 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então Cristo sobre nós foi muito mais fiel que Moisés. Nós somos a casa de Deus. A representação de Deus coletivamente é nós. Nós quem? A cristandade, os cristãos. Coletivamente nós representamos a Deus? Não, nós envergonhamos a Deus. Assim como Moisés ficou triste com o povo a qual ele pertencia, estava envergonhando a Deus e quebrou as tábuas, nós devemos ter essa tristeza, irmão. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, eu fico muito triste. Como vocês estão inchados de conhecimento, mas nem ficam tristes com tal pecado no vosso meio. Então, se você não está triste com a atual situação da representação de Deus coletiva, de corpo, de casa, que é os cristãos, então tem algo muito errado com você, meu irmão. Comigo, com qualquer um que não se entristece. Então a cristandade, ela não representa corretamente a Deus. Mas nós damos testemunho individualmente? Se nós damos, amém. Glória a Deus. Se não damos, não somos muito diferentes da cristandade atual, né? Então o que fazer? Moisés quebrou as tábuas, protestou contra, não aceitou aquilo ali. Como a casa estava se tornando. Isso nem estava estabelecido ainda, né? Mas os judeus sempre fizeram isso. Depois que as regras foram estabelecidas, eles sempre se afastaram de Deus. Até Deus parar de falar com eles.
no período de silêncio ali, onde Deus não falou com o povo do profeta Malaquias até os evangelhos começarem a ser escritos, né? Aproximadamente 400 anos. Nesse período, irmãos, que vai nascer a maior divisão ali. Até então, embora eles eram desobedientes, muitas vezes, eles eram um único povo, mesmo que em desobediência. Mas ali eles começam a se dividir em vários grupos. Aí nós vamos ter os zelotes vão nascer nesse período, se não me engano. Os essênios nascem nesse período. Os saduceus nascem nesse período. Por quê, irmão? Por que acontece essa divisão? Porque Deus não falou nada. E eles não aceitaram o silêncio de Deus. Não aceitando o silêncio de Deus, eles criaram a própria voz de Deus nas suas cabeças. Pensaram, não, mas eu acho que Deus quer dizer isso e aquilo. E começaram a estabelecer isso como doutrina de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 16, se não me engano, 24, se não me engano, ele está sendo julgado e ele percebe que ele está no meio dos fariseus e dos saduceus. Ele aproveita o antagonismo ali e fala que crê na ressurreição dos mortos. Nesse aspecto, os fariseus estão certos, porque os fariseus criam na ressurreição dos mortos e os saduceus não. E aí há uma grande briga entre eles. Hoje, a casa de Deus, que é os cristãos, não é igual? Nesse período de silêncio, onde o Senhor não falou com os fariseus, através dos seus profetas, etc., Zacarias até Mateus, em Mateus vai nascer um novo profeta, Deus vai começar a falar com o povo de novo, esse profeta é João. Nesse período, eles começaram a inventar suas próprias profecias, suas próprias verdades. Em Números capítulo 8, verso 9, Moisés vai dizer: esperai e vede o mandamento do Senhor. E eles não esperaram, irmãos. Eles não esperaram. Criaram seus próprios mandamentos. Então, quando a pessoa tem uma urgência numa verdade, Deus não quer falar para ela, ela cria sua própria verdade. Então, ali começou cada predisposição carnal que eles tinham, eles começaram a criar os seus grupos. Não, mas negócio de ressurreição, eu nunca vi ninguém ressuscitar, porque até então o Senhor Jesus não tinha ressuscitado. Não tinha nem vindo ao mundo ainda. E nem tinha ressuscitado Lázaro. E nem outros. Nem Pedro tinha ressuscitado Dorca. Então eles estavam milhares de anos ouvindo falar de ressurreição, mas nunca viram. E como Deus não falava mais com o povo, esse grupo aí, já que era meio cético, já começou a ensinar que não havia ressurreição dos mortos. Lembra que os saduceus aparecem para Jesus de forma sarcástica e fala para o Senhor Jesus: mestre, o meu irmão foi casado com a esposa, um irmão, né, foi casado com a esposa, ele morre, outro casa, 7 casaram com ela. Com qual ela vai ficar? Com qual desses homens ela vai ficar no céu? Na ressurreição dos mortos. Aí eles queriam pegar o Senhor Jesus nessa. Aí o Senhor Jesus responde: errai em não conhecer o poder de Deus, porque no céu não se casam e nem se dão em casamento. E por não conhecer as escrituras, né? E o poder, errai por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E ali nasceu os essênios e vários grupos religiosos, várias facções religiosas ali. As mais preeminentes, as principais, eram os saduceus e os fariseus. Os zelotes tinham grande participação ali no início, né, principalmente no período de silêncio de Deus, né, mas depois foram perdendo seu poder. Tentaram grandes levantes ali armados, eram homens que usavam da força física ali, da guerra mesmo, do poder da guerra. Então hoje a cristandade, ela traz a verdade de Deus que Deus não disse. Ela estipula suas doutrinas. Então você vai ver que cada religião cristã, elas são contra elas mesmas. Assim como quando Paulo levantou o antagonismo dos dois ali, os fariseus e saduceus começaram a brigar, assim você vai ver que os protestantes creem de um jeito, os católicos do outro, e de forma contrária. E aí você vai ver que os presbiterianos batizam criança, os luteranos também, os batistas não batizam criança.
os protestantes dão o dízimo, 10%, que somente a tribo de Levi poderia tomar o dízimo, mais nenhuma outra. E outros não tomam. Os neopentecostais pregam o triunfalismo. Nada a ver com as escrituras. Cada grupo vai trazer ali as suas verdades que Deus não falou, irmãos. E começa no individual, começa no indivíduo que acha outro que tem a mesma verdade, aí funda ali a sua religião cristã, o seu grupo, né? Como os fariseus fundaram lá os seus grupos, os saduceus, outro, os essênios, outro, e ali a religião cristã funda os seus grupos. Em 1 Samuel, capítulo 28, começa ali no 8, ali, vai até o 20 e poucos ali, né? Deus, ele para de falar com Saul. Samuel, porque Deus pediu para que Saul matasse todos os animais, soldados, pessoas, e o rei de um país, e Saul decidiu não matar o rei, decidiu não matar alguns animais. Aí Samuel chega e pergunta: por que fizeste isso? Aí Saul diz: não, eu salvei os animais para sacrificar para Deus. Aí Samuel responde: Deus prefere obediência a sacrifícios. Então Saul criou a própria verdade ali. E aí Samuel diz que o reino será tirado dele e não fala mais com ele. E quando Samuel está orando por Saul, Deus pergunta assim para Samuel: por que tu está orando por quem eu já rejeitei? Lembra que nós falamos de Sansão? Que Dalila falou assim: ó, os filisteus vêm contra ti. E Sansão disse: eu vou contra eles e vou destruir eles como eu sempre fiz. E diz o quê? O versículo: não sabendo ele que Deus já tinha se retirado dele. Então Saul não ouvindo mais a voz de Deus, Samuel não querendo mais falar com ele sobre a verdade de Deus, e daí Samuel morre. O que Saul faz? Vai numa cartomante que ele mesmo, como rei, tinha proibido. As ciganas, cartomantes, nos dias de hoje seriam ciganas, né? Lemão, etc. E ele vai até ela fingindo que não é o rei, porque o rei tinha proibido, né? Está em 1 Samuel, né? Aí ele vai até ela e pede para que ela chame, invoque Samuel dos mortos. Coisa que o espiritismo faz e algumas religiões cristãs, né? Invoca dos mortos. E aí Samuel aparece, ele vem de baixo, né? Que não é Samuel, é um demônio, né? E fala com Saul, né? E o demônio profetiza o fim de Saul aí. É trágico. Então, as pessoas buscam a verdade de Deus conforme elas querem. Tipo, eu quero ser rico, então eu vou buscar uma igreja que faça eu ficar rico. Então, cada um, eu sou homoafetivo, eu quero casar com outro homem, eu vou buscar a igreja do pastor que ensina que isso pode, da Lana Roder, que é pastora de uma igreja homoafetiva, né? E eu vou buscar dentro do cristianismo a verdade que eu quero ouvir. Então, a grande casa, o cristianismo, ele envergonha o Senhor Deus, porque cada grupo religioso que foi nascendo nos períodos de silêncio do Senhor Deus, eles trazem a sua própria verdade. Deus não está ali naquele grupo. Quando aquele grupo se reúne como denominada igreja, se denomina, vamos à igreja de Deus, com nome tal, fundador tal, Deus não vai junto. Ali os irmãos estão sozinhos. Tem irmãos de Deus ali? Tem. Tem irmãos salvos? Tem, são nossos irmãos, estão salvos. Mas Deus não se faz presente ali. E como Deus não se fazia presente nas reuniões dos saduceus, dos fariseus, tanto que ele não falou nada naquele período ali. E não usou ninguém para falar ali. Então ele vai levantar um profeta, mas o profeta não vai poder falar dentro da religião. O profeta era filho de sacerdote. Então ele deveria continuar o ofício do pai como sacerdote. Mas ele vai ter que sair fora da religião, lá pro deserto, lá, e chamar as pessoas: saiam do arraial. Saiam do arraial. Levem fora do arraial a vergonha do cordeiro.
do Cristo. E hoje nós somos chamados, os que querem crescer na graça do Senhor Jesus, chamado para fora do arraial nos ajuntarmos com os nossos irmãos e adorar a Deus em espírito e verdade. Porque a grande casa está contaminada como o povo de Deus estava, que eram os judeus. A religião oficial de Deus, que era o judaísmo, estava contaminado, dividido em várias facções, conforme os desejos da carne humana. Vamos ver em Lucas capítulo 1, né? Às vezes dá um branco, né, irmãos? Lucas capítulo número 1. Vou dar um pause aqui para achar. Vamos lá então. Lucas capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, veja, que o pai de João era sacerdote da ordem de Abias, e cuja mulher era da linhagem de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja que não fala em toda a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa está contaminada. Lembra que nós lemos Hebreus capítulo 5? Foi que nós lemos, né? Acho que foi isso. Verso 3, se não me engano. Acho que foi isso aí. Ou 3:5, né? Que Moisés era... Acho que foi 3:5. Que Moisés era fiel em toda a casa. Então, Zacarias e a sua esposa, eles eram fiéis a Deus, individualmente. Então, nós temos que carregar a nossa fidelidade. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra de Deus deve ser entregue a homens fiéis. Então, onde está o testemunho de Deus? Entre homens fiéis a Deus. Não é perfeito, irmãos. Não é perfeito. E a fidelidade a Deus consiste em admitir os nossos erros. O apóstolo Tiago, ele vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, consiste em admitir, eu errei hoje. Irmão, ora por mim, hoje eu errei. Eu confesso esse pecado. Não é ser perfeito, mas é andar em fidelidade. Então, vamos lá, continuando. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era descendente de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante a Deus, sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo disse, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. No tempo que Davi ele estabeleceu os turnos para os sacerdotes, então haviam turnos, e aqui eles estavam cumprindo o turno deles. O Senhor não responde nada a eles quanto à grande casa. Por quê? Porque Deus não está mais falando através do sistema judaico. Mas a sua vida pessoal, Deus fala. E Deus responde à oração dele quanto ao desejo de ter um filho. E agora eles vão ter um filho. E esse filho vai ser um profeta de Deus. Embora ele é descendente de sacerdote, Deus vai tirar ele fora da contaminação religiosa para levar o povo ao arrependimento. Olha, a minha casa, a minha representação, ela está corrompida. Então, quem quer me representar tem que sair fora dessa contaminação. Então, lá, eu acho que é capítulo 3, se não me falha a memória, 3, eu vou ler um pedaço aqui. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos da Judéia, Herodes da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Utureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Olha, irmão, o ofício de sumo sacerdote era de um só. Mas como poluiu-se, corrompeu-se o sistema religioso judaico, e nesse período de 400 anos, porque agora nós estamos começando um período da história onde Deus vai começar a falar conosco de novo, com a humanidade, através de João aqui, houve muita prostituição na casa de Deus. Embora Moisés foi fiel lá no início, embora eles citem Moisés para o próprio Senhor Jesus, eles vão dialogar com o Senhor Jesus, nós somos filhos de Moisés. Aí Jesus fala, se vocês fossem filhos de Moisés, vocês me conhecem. Nós somos filhos de Deus, né? E seguimos a Moisés, se vocês fossem filhos de Deus, vocês saberiam quem eu sou. Vocês atam fardos pesados e nem movem um dedo para carregar. Em Mateus 23, nós vamos ter o maior discurso do Senhor Jesus sobre a hipocrisia deles. Então, nesse período de 400 anos, onde o Senhor não trouxe uma mensagem para o povo, porque ele estava muito contaminado, eles criaram as suas próprias mensagens. E agora Deus vai voltar a falar com o seu povo, mas fora do sistema que ele criou, porque não deu certo. E Deus sabia que não ia dar certo, mas isso é outro assunto, né? Então, fora da religião judaica a qual Moisés foi fiel, ele vai criar a religião cristã, ou a igreja, né? Que é um organismo vivo, orgânico, né? Representado na cristandade, que são as formas externas da igreja se manifestar. Cristãos, porque o mundo viu que a igreja era tão parecida com o Senhor Jesus, e em Antioquia, o mundo pagão chamou a igreja, os seguidores do Senhor Jesus, de cristãos. Porque eles eram muito parecidos com o Senhor. Só que hoje não são mais. A igreja, assim como os judeus foram se corrompendo e abandonando os rituais judaicos estabelecidos por Deus, aonde Moisés era fiel, assim a religião cristã foi criando seus próprios rituais. Então, uns criam na ressurreição dos mortos, outros não, assim eles iam criando seus rituais. E agora, Deus, nesse período onde nós temos 2 sumos sacerdotes, onde deveria ter só um, que era um tipo do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, né? Mas nós temos 2 sumos sacerdotes, o Senhor Jesus e quem mais? Outro eu não conheço, alguém me apresenta aí? Não faz mais sentido, irmão, Deus continuar com essa ordem, entendeu? Então está chegando um ponto que não faz sentido Deus continuar com a religião cristã. Então virá a prostituta que preparará o caminho para o anticristo. Ele virá de uma estrada criada pela própria religião cristã, que criou um monte de ideias e costumes em nome de Deus, cujo qual Deus não tem nada a ver com isso, né? Então continua aqui. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de seus pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas, Isaías, que diz, vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele batizava, mas essa ordem judaica religiosa, né, seria desfeita, tanto que o apóstolo Paulo pergunta, em que batismo fosse batizado? Aí os discípulos do Senhor Jesus, que agora entrariam numa nova ordem religiosa, que é o cristianismo, né? E o apóstolo Paulo vai trazer as doutrinas cristãs, como os cristãos devem se comportar, e eles eram tão parecidos, em Atos capítulo 2 diz, e eles andavam na doutrina dos apóstolos, era um só pensamento, uma só alma. Então, no começo, a igreja do Senhor Jesus, quem olhava para a igreja do Senhor Jesus via o Pai. A oração do Senhor Jesus de João, capítulo 17, se cumpriu, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Assim como ele disse para Felipe, quem me vê, vê o Pai. Quem via os irmãos nos 3 primeiros séculos, via o Senhor Jesus. Hoje não. Assim como nesse período aqui neotestamentário, que nesse período de silêncio de Zacarias a Mateus, ninguém mais viu a Deus nos judeus ali, estava uma bagunça só. Então Deus sai do judaísmo, pega um profeta e anuncia uma nova ordem, que é a ordem da graça no corpo do Senhor Jesus, que é nós, a sua igreja. E essa ordem vai ter os seus preceitos, que nessa transição do judaísmo à religião de Deus, que se desvirtuou e se dividiu em várias facções para o cristianismo, nessa transição
em Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão começar a estabelecer a doutrina da igreja. E lá em Atos 2 vai dizer que eles andavam na doutrina dos apóstolos, partiam o pão todos os dias, de casa em casa, ninguém considerava nada seu. Se algum irmão tinha muitas posses, dividia com o que tinha pouco, e assim sucessivamente. Então eles davam testemunho de um só corpo. Quem olhava para os irmãos, enxergava o Senhor Jesus. E se enxergasse o Senhor Jesus, enxergava o Pai. Por isso que em Antioquia eles foram chamados a primeira vez, quer dizer que teve outras, de cristãos, porque eram muito parecidos com o Messias, automaticamente eram parecidos com o Pai. Mas assim como em Israel, que era a religião de Deus, o judaísmo, eles se desvirtuaram, assim a religião cristã se dividiu hoje em vários grupos com suas ideias e filosofias próprias, onde Deus não se faz presente. Embora as pessoas estão lá nos seus altares, nas suas religiões judaicas cristãs, dizendo, Deus disse isso, na palavra de Deus está escrito isso, mas tudo que eu estou interpretando é da minha cabeça. Deus não está ali, irmãos. Com certeza Deus não está ali. Ele pode estar individualmente na vida de alguns irmãos que estão na ignorância, não entenderam ainda, né? Mas no coletivo, Deus não está sendo representado nessas divisões da cristandade, né? Bom, então Paulo pergunta, que batismo fosse batizado? Aí eles respondem, no batismo de João. Então Paulo não. João pregou para Israel se arrepender das suas práticas judaicas prostituídas, contaminadas, e voltares para uma nova salvação, porque a casa de Deus já era. Deus não participa mais daquela casa judaica lá. Eles estão por conta própria agora. Tanto que eles achavam que Deus estava com eles, assim como Sansão, que eles crucificaram o Senhor Jesus. Blasfêmia! Eles gritaram e crucificaram o Senhor Jesus em nome de Deus. Assim hoje, vai dizer para um cristão que as suas práticas religiosas estão erradas, ele te crucifica. Vai dizer para um católico, vai dizer para o neopentecostal, vai dizer para um dessas igrejas homoafetivas, vai dizer para um protestante reformado que não se batiza criança. Deus não está com nenhuma dessas divisões aí. Eles estão por conta própria. Hoje o Senhor está à porta e bate. Aquele que ouve, recebe ele. Porque não está nessas práticas religiosas cristãs, na igreja morna, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos entender a importância da divisão. Por incrível que pareça, a fragmentação do judaísmo em várias facções teve uma importância positiva. E a divisão do corpo de Cristo, da representação de Deus, onde as pessoas olhavam para Deus e chamavam, esses aí são cristãos. São igual ao Senhor Jesus. Igual. São igual a Deus, então. Hoje não se vê mais Deus na religião cristã. Já está corrompida, né? Agora Deus é visto em pequenos grupinhos que saem para fora para adorar a Deus em espírito, em verdade. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, ele fala para a mulher samaritana, quando ela pergunta, os fariseus dizem que é lá em Jerusalém. O samaritano, que é outra divisão ali, embora eles eram prosélitos, né, que é outra história, não vem ao caso aqui agora, dizem que é aqui no Monte Sersim. E Jesus diz, nem lá nem aqui, mas em espírito e verdade. Mas há ordenamentos, né? Ordenamentos para a igreja cristã. E os irmãos praticavam. Em Atos dos Apóstolos, não todos ainda, né? Porque eles foram ter todos nas cartas. Por isso que o nome já diz, cartas para a igreja, né? Ali eles foram tendo os ordenamentos e foram praticando pelo menos por 3 séculos. Depois começou o declínio, né? Havia focos de declínio, sempre, né? Desde o início. Mas o declínio global, aonde não haveria mais um testemunho da cristandade como representante do Senhor Jesus na terra. Hoje a cristandade representa uma prostituta, alguém que atrai o seu noivo, né? Trai, de modo geral. E nós não podemos fazer parte disso. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância, o que essas divisões cristãs trouxe de bom para nós, as verdades que cada divisão desenterrou.
e quanto isso é importante para nós hoje. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver essas verdades aí. E Deus vai nos enriquecer com a sua palavra até nós chegarmos no verdadeiro terreno de adoração. Digo terreno, porque é um ambiente geográfico, físico, né? Nós somos espíritos. João 3,3, importa-vos nascer de novo, né? Então nós nascemos de novo em espírito, mas ainda estamos num corpo, e esse corpo tem que testemunhar de Deus. Individualmente, como aprendemos que Moisés testemunhou, Sansão testemunhou, mas nós temos que nos reunir com irmãos coletivamente para também testemunhar. E como chegar nesse terreno de adoração que agrada a Deus, que as pessoas olhar e ver que ali tem o verdadeiro testemunho. Então vamos aprender nos próximos vídeos. Deus nos abençoe.